Já ouviu falar em CDD? Sabe o que significa o CDD? Bom, meu nome é Corina, eu sou Realtor e Co-Broker da Tampa Bay Key Realty e a gente vai começar aqui no nosso canal uma nova série em que nós vamos desmistificar e tirar as dúvidas para vocês sobre termos e expressões super utilizadas aqui pela gente nas transações imobiliárias na Flórida. E hoje eu vou começar explicando para vocês o que é o CDD. CDD a gente falou muito, citamos muito aí nos últimos vídeos, em especial aqueles vídeos que nós mostramos as maratonas, especialmente no condado de Pasco, no qual quase todos os condomínios ali possuem o CDD. Então, vamos lá, vamos aprender o que é o CDD. CDD significa Community Development District. Bom, na tradução literal significaria algo como o Distrito de Desenvolvimento de uma comunidade. Mas o que realmente significa o CDD? Bom, ele foi criado como sendo uma estrutura governamental de modo a facilitar o financiamento de toda a infraestrutura necessária para o desenvolvimento de uma região ou de um condomínio. De repente, uma área em que é nova, em que previamente nós tínhamos muitas árvores e uma floresta, um pasto, ela vai ser completamente transformada em um condomínio, onde milhares de casas vão ser construídas e milhares de pessoas vão morar lá e precisam de toda uma estrutura no dia a dia. Essa estrutura, ela vai ter que ser construída pela incorporadora, porque a cidade ou o condado vão obrigá-los a fazer preparar toda essa região para justamente receber essas pessoas. Bom, essa estrutura governamental ela foi criada para que, de repente, ruas que tenham que ser pavimentadas, iluminação, esgoto, áreas de lazer, às vezes até escolas têm que ser construídas para receber novos moradores. A questão das escolas é bem interessante porque, para quem não sabe, aqui a maioria das crianças frequentam escolas públicas. E as escolas públicas, elas são determinadas a partir do seu endereço. Então, se você vai se mudar para uma região, a sua filha, o seu filho vai atender aquela escola daquela região. Então, imagine só, se uma ou mais construtoras vão construir ali milhares de casas e nós vamos ter novas milhares de crianças indo para aquela escola que já existe na região, talvez ela vai ficar sobrecarregada e talvez não vai ser suficiente para atender essas novas pessoas. Então, a própria incorporadora, ela já tem que preparar essa estrutura, ela vai ter que construir uma nova escola para receber essas crianças e não deixar afogada a região que já está funcionando muito bem. Bom, então na prática como é que funciona? A incorporadora vai pegar o empréstimo do governo, ela vai construir toda essa estrutura e esse valor, esse montante, que às vezes pode ser centenas de milhares de dólares, ele vai ser dividido em todos os lotes que foram construídos naquele condomínio e ele vai ser repassado um certo valor fixo para cada novo proprietário. Então, por exemplo, a gente tem condomínios em que vão ser construídas novas 4.000 casas e esse montante a incorporadora vai dividir entre as 4.000. Não chega a ser um valor igual porque depende do tamanho do lote, do tamanho da sua casa. Então esse valor, ele é dividido em 30 anos e você paga uma taxa anual que entra junto na tua conta do teu IPTU. Esse valor, ele varia muito de condomínio para condomínio. Ele pode ser, de repente, a partir de $500, chegando até $3.000, $3.200. Aliás, esse acho que foi o valor máximo que eu tenho visto aqui na nossa região. E esse valor é fixo. Todo ano na sua conta de IPTU você vai pagar aí, vamos supor, vamos dar como exemplo $2.000. $2.000 vai entrar na tua conta anual do IPTU. Ele não muda e normalmente é uma conta de 30 anos. Bom, no caso da revenda da casa, esse valor ou toda essa conta, o CDD fee, ele repassa para o novo proprietário, tá? Você não fica com essa conta para o resto da sua vida. Aliás,
você não fica com essa conta pelos 30 anos, como eu citei. Eu até falei aqui pelo resto da vida, porque muitas pessoas têm essa dúvida, elas ficam em dúvida se o CDD, ele é uma conta que depois dos 30 anos vai embora, ela desaparece, quando na realidade nem sempre. Por quê? Porque o CDD muitas vezes ele foi utilizado para a construção de toda a área de lazer do condomínio. Então, se você é uma das pessoas que gosta desses condomínios que são fechados, que possuem piscina, quadras, trilhas, clubhouse, muitas vezes toda essa estrutura foi construída com o dinheiro do CDD. E o que acontece é que muitas vezes esse valor, depois de pago após os 30 anos, ele tem que ser transformado em manutenção, porque esses itens eles vão precisar de uma manutenção. Então, de modo para que você não tenha que pagar um condomínio mais alto, o CDD às vezes ele sofre um reajuste, você acaba continuando tendo que pagar mesmo depois dos 30 anos. Aliás, comparando o CDD com o condomínio, é muito importante entender que às vezes o CDD não é uma coisa ruim, porque normalmente quanto mais alto o CDD, mais baixo é o valor do HOA, que é o Homeowners Association, o correspondente ao condomínio no Brasil. Muitas vezes os condomínios que possuem, por exemplo, campo de golfe e toda essa estrutura que eu citei também, clubhouse, piscina, quadras, playgrounds, às vezes é o HOA que cuida dessas áreas e fazem a manutenção, e aí você acaba tendo que pagar um valor mensal de condomínio. Então a gente sempre faz uma análise. Se o CDD é alto, mas o HOA é baixo, às vezes vale a pena e é algo bom. Quando o CDD é muito alto e o condomínio também, a gente fica com o pé atrás, mas tudo isso a gente analisa antes. Às vezes até antes de ver a casa, mas com certeza no momento do fechamento do contrato você já vai saber qual o valor do CDD e não vai ter surpresas aí no futuro. Bom, espero ter esclarecido aí com vocês o que é o CDD. Se ainda ficou dúvida, escreva aqui nos comentários. Nós vamos esclarecer tudo aqui para vocês, estamos aqui para isso e fiquem atentos aí, porque semana que vem tem mais. Aliás, se vocês têm algum termo, alguma expressão que vocês tenham dúvidas e queiram que a gente esclareça para vocês, escreva aqui nos nossos comentários e até a próxima!